Abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 1. Vamos à palavra de Deus. Cada vez que eu subo deste púlpito aqui para pregar, eu subo. Pode não parecer, eu posso até tentar disfarçar, mas eu subo tremendo. Parece? Não parece. Eu tô bom já de disfarçar essas coisas. Mas é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Na hora que eu entrei ali agora, passei aqui por trás e falei, Jesus, tenha misericórdia. Que responsabilidade de abrir a palavra de Deus e dizer assim, assim diz o Senhor para você. É uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu vou me apoiar nas escrituras aqui para não falar bobagem. Provérbios 29, 18, que eu orei agora, diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, púlpito é lugar de profecia. E eu quero subir neste lugar sempre, como todos nós pastores que aqui subimos, com temor e tremor, para anunciar a vocês a palavra de Deus. Porque a palavra humana, ela informa. Às vezes informa mal ainda, né? Mas a palavra de Deus transforma. Jesus disse lá em Mateus 22, 29, o seguinte, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você quer errar menos em 2016, neste novo ano, eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. E além de conhecer, em conhecendo, praticá-la. Não adianta nada desconhecer e vira as costas para lá e faz do jeito que você acha. Isso não funciona. Então eu quero ler para você, e comentando passo a passo, o capítulo 1 de Neemias, onde vamos extrair esse tema que o Lucas vai projetar ali para nós. Eu fiz um resumo. Eu quero sugerir para você sempre vir aos cultos com lápis e papel na mão, ou um bloco de anotações, mesmo que seja virtual, um bloco de notas do seu celular pode ser também, para você anotar o que Deus fala com você. Porque depois que Deus falou conosco, não tem mais como dizer assim, eu não sabia. Então, quando Deus falar, preste atenção, porque depois daquele dia você não vai ter como mais dar essas desculpas esfarrapadas, eu não sabia. Sabe como é que é? Então, você está no lugar certo, no lugar que vai pregar a palavra de Deus, ainda de forma expositiva para você, como eu tenho procurado fazer, para informar você do pensamento de Deus. E hoje pela manhã eu tive o privilégio já de pregar aqui também, e agora à noite, às 20 horas, o Ronaldo vai chegar aí para desenvolver o mesmo tema, com outra abordagem certamente. Mas nós definimos esse tema para hoje, primeiro domingo do mês ou do ano. Vivendo de forma extraordinária. Porque o Albert Einstein disse a seguinte frase certa vez. Insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você faz tudo igual e você espera outro resultado. É como se você planta jabuticaba. Vai lá, compra uma muda de jabuticaba, nasce aquele pé de jabuticaba lindo, eu acho o pé de jabuticaba lindo. Aí depois fala assim, nossa, com vontade de chupar uma laranja, eu vou lá no pé de jabuticaba. Mas você plantou jabuticaba, não vai ter jabuticaba, não vai ter laranja, vai ter jabuticaba. Muitas vezes, e eu sempre me lembro disso dos começos de ano, muitas vezes nós queremos resultados diferentes deste ano 2016, não queremos? Só que se nós não tomarmos cuidado, nós não mudarmos alguns hábitos na nossa vida, nós vamos fazer tudo igual. E aí depois, no final do ano, se espantar com o resultado que deu igual. Então esta palavra que eu quero compartilhar com você, é o que está no meu coração, um desafio pessoal que eu quero transferir para você. Vivendo de forma extraordinária.
Porque Deus criou eu e você para vivermos assim, acima da normalidade, não de forma ordinária, não vivendo no naturalzinho da vida, mas Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, operou em nós uma tão grande salvação, para que eu e você vivêssemos de forma extraordinária. E muitos têm se acomodado numa vidinha medíocre, pequena, sem influência. Porque não, a questão da influência é um negócio impressionante. Falava isso com a minha esposa hoje. Você não precisa ter dinheiro. Você não precisa ter um grande nome, ter herdado uma grande herança. Você pode ter influência de onde você está, com aquilo que você tem. Basta você se dispor em Deus a buscar esta vida extraordinária. E a história da Bíblia mostra isso, e eu vou mostrar para você a história de um garçom hoje. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, um homem que vivia num cativeiro na Babilônia. Ele não era um filho de Davi, filho de Salomão, filho de Saul, filho de um rei, morou num castelo. Puxa, o cara tem influência. Não, ele era um garçom. E do lugar onde ele estava, ele produziu um grande impacto no mundo em que ele viveu. Se tornou uma das maiores referências. Eu sei que aqui tem líderes, tem profissionais liberais, tem homens de negócio, tem empresários. Se eu fosse você, eu mergulhava no livro de Neemias. Porque esse é um livro referência de liderança e de princípios, de gestão de empresa, de planejamento, de organização. Está tudo aqui no livro de Neemias. Eu vou só fazer uma degustação com você no capítulo 1 e parte do 2. Vamos lá? Vamos viajar aqui? Vamos voltar na história e olhar a história deste homem tremendo, que foi alguém que viveu muito, muito, de forma extraordinária, sendo ele uma pessoa comum, como eu e você somos, como eu e você estamos aqui na ZL de São Paulo, somos, e podemos transformar e sermos agente de transformação neste mundo. Vamos aqui, Neemias capítulo 1, palavra de Deus. Eu quero ler nessa Bíblia aqui. Eu quero ler na versão da Bíblia Mensagem aqui, porque aqui tem umas expressões que eu achei mais interessante, mais simples até. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. Era o mês de Quisleu, do 20º ano, ocasião em que eu morava no complexo real de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá com alguns judeus. Perguntei a eles sobre as condições dos judeus que sobreviveram ao exílio e sobre a situação de Jerusalém. Você nota que Neemias não está em Jerusalém, ele está na Babilônia. E de repente apareceram lá dois irmãos, dois compatriotas dele, e ele perguntou: como é que está a situação do meu povo? Como está Jerusalém? Como está a minha cidade? E o detalhe aqui que esta versão da Bíblia Mensagem traz, diz que ele morava no complexo real de Suzã. Quer dizer, ele estava protegido de todos os problemas. Enquanto a cidade dele estava um caos, ele estava numa redoma. E como eu comentei hoje de manhã, né? De repente ele podia ser daqueles caras assim, dizer: puxa, como Deus é bom comigo, né? Todo mundo lá destruído. Deus me protegeu, eu sou o queridinho de Deus. Mas ele não fez isso. Ele não agiu de forma egoísta. Ele olhou para o próximo. Ele olhou para fora. E veja só o que aconteceu em função disso. Ouviu notícia sobre as condições dos judeus, daqueles que sobreviveram ao exílio e sobre a situação de Jerusalém. A resposta deles foi: a condição dos sobreviventes do exílio que ainda estão na província é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuam em ruínas. E dos portões de Jerusalém só restam cinzas.
Quando ouvi isto, sentei-me e chorei. Durante vários dias a tristeza me dominou. Fiquei sem comer nada, orando ao Deus dos céus. Quando ele ouve a notícia, seu coração se enche de compaixão e ele vai para a oração. E aí, ele mesmo registra a sua oração aqui, né? Eu disse: ó eterno Deus dos céus, Deus grande e tremendo, que és leal à tua aliança e fiel a todos que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim. Ouve a minha oração, presta atenção às súplicas que teu servo tem dirigido a ti dia e noite, intercedendo pelo teu povo, Israel, confessando os pecados deles. Eu mesmo e meus antepassados estamos entre os que pecaram contra ti. Fizemos muito pouco caso de ti, não obedecemos ao que nos ordenaste, ignoramos os teus mandamentos, desrespeitamos as determinações que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te que alertaste teu servo Moisés, dizendo: se vocês me abandonarem, eu os espalharei aos 4 cantos da terra. Mas se voltarem para mim e fizerem o que eu disser, reunirei todos que estiverem dispersos, onde quer que estejam, e trarei de volta ao lugar em que estabeleci o meu nome. Eles são teus servos, o povo que libertastes de maneira poderosa e impressionante. Ó Senhor, ouve a oração do teu servo e de todos os que honram o teu nome. E aí ele é pontual na oração agora, né? Permite que o rei concorde com o meu pedido que farei hoje. Na época, eu era encarregado de servir a bebida ao rei. Capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, passado um tempo, né? No 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, fui levar a bebida ao rei como de costume. Eu nunca tinha ficado constrangido, triste, na presença do rei. Por isso, ele me perguntou: você parece abatido. Não está doente ou deprimido, está? A pergunta me deixou ainda mais perturbado. Respondi: vive o rei. Como eu não estaria abatido, se a cidade na qual todos os meus familiares estão sepultados está em ruínas e só restam cinzas dos seus portões? Eu quero chamar sua atenção aqui para um detalhe. Muitas vezes nós queremos dar respostas muito objetivas para as pessoas. Respostas prontas. Respostas prontas. A pessoa traz um problema para você, você dá uma resposta pronta. A pessoa te faz uma pergunta, você dá uma resposta pronta. E quando eu e você fazemos isso, nós não provocamos reflexão nas pessoas. E este é um princípio. Certa vez eu estava vendo aquele canal Futura e eu aprendi uma lição ali. Quando fez uma chamada do próprio canal, uma propaganda dele, e aí acabou com o seguinte slogan: não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Neemias aqui usa esse expediente, essa dinâmica. Ele aparece diante do rei, triste. Nunca tinha aparecido antes. O rei para tudo, olha para ele e diz: o que está acontecendo com você? Você está deprimido? Na versão da Bíblia revisada e atualizada assim, essa não é tristeza não é doença, é uma tristeza de alma. O que está acontecendo com você? Ao invés de ele dar uma resposta objetiva, ele coloca a resposta na forma de uma outra pergunta. E isto é uma coisa que eu queria ensinar você hoje, se você me permite,
a você fazer. Porque quando ele responde ao rei com uma outra pergunta, ele leva o rei a uma reflexão. Ele responde ao rei assim: porventura não estaria eu triste, tendo notícias, sabendo que a minha cidade está arrasada, meu povo destruído, as portas de Jerusalém queimadas? Porventura, ó rei, não estaria eu triste? Interrogação. Em outras palavras, ele disse assim: rei, coloque-se no meu lugar. Ele colocou o rei no lugar dele. E o rei, então, faz uma outra pergunta. Porque se a resposta deles fosse uma coisa simplista, certamente não chegaria onde chegou aqui. Eu vou explorar bastante esse pedaço aqui, que eu acho que é importante. Nós não somos dados à reflexão. Nós queremos respostas prontas. Nós gostamos de prova, Tadeu, de teste. A prova hoje é de teste, oba! É só botar X, legal! Ninguém aprende nada botando X. Tá aí a prova dos Enems da vida, né? Enquanto tá para botar X, a moçada preenche tudo. Olha que para fazer uma redação desse tamanho, sai cada pataquada. Porque nós não sabemos refletir. Irmãos, eu estou vendo universitários, pessoas pós-graduadas, que não sabem falar. Escrever então, hein, Silvia? Misericórdia. Não sabem escrever. Não sabem desenvolver um raciocínio. Não conseguem ser claros nas coisas. Sabe por quê? Não leem. Nós somos uma geração de gente do que apertar um botão do instantâneo. Não é assim, gente. Neemias viveu uma vida extraordinária porque ele era inteligente. Ele era um garçom. Mas sabe aquele garçom que você chega no restaurante e fala: pô, esse cara é diferenciado, meu. Tem uns garçons que atendem a gente e falam: mano, você é garçom aqui? Cara, não dou 3 meses para você ser maître aqui. E eu brinco com alguns deles: o dia que eu abrir um restaurante, eu venho buscar você aqui. Tem outros que atendem você e falam assim: não dou 3 meses, esse cara foi mandado embora. Não é assim? Porque é relapso, faz de qualquer jeito. Perguntaram para John Rockefeller Jr., né? Qual é o segredo do sucesso? Ele disse: não tem segredo, não tem segredo, é simples. Mas como simples? Não pode ser simples, não é simples. Faça as coisas comuns de forma incomum, você vai ter sucesso. Todo mundo lava carro, mas você, quando lava o carro, o cliente chega e fala assim: caramba, o que você fez no meu carro? Você encerou ele? E aquela poeira que tinha aqui dentro? Não, senhor, eu tirei com o pincel. Pincel? Aí depois nós reclamamos do salário, né, Clodó? Reclamamos do chefe, reclamamos da Dilma, do Alckmin, reclamamos todo mundo. Nós não temos culpa de nada. Então, esta palavra que eu estou te dando aqui é para mudar os seus conceitos para 2016. Para você fazer algo diferente, eu também. Neemias responde ao rei fazendo uma outra pergunta. E veja só o que aconteceu aqui. Versículo 5. Respondi ao rei 4, versículo 4. O rei me disse: o que você precisa? O que você gostaria de pedir? Ele não chegou diante do rei. Irmãos, presta atenção, que vocês estão entendendo a cena? Ele não chegou lá tristinho. Vida dura, vida, céus, azar. Não,
Não, ele chegou normal, só que ele estava triste. Ele estava triste. Não teve como esconder aquilo. Ele não chegou lá com a sua listinha de pedidos. Ele chegou para trabalhar normalmente. Só que ele passou um tempo de oração e jejum. E ele colocou o rei na mão do Senhor. Lembra do último versículo do capítulo 1? Me dê graça, Senhor, me dê benevolência diante do rei. Aí ele chegou diante do rei. E ele chegou ligado. O rei fez a pergunta, ele não se precipitou na resposta. Ele deixou o rei fazer a segunda pergunta, e a segunda pergunta do rei foi estratégica. O rei perguntou: o que você deseja, Neemias? Ele não foi afoito, veja só. Orando ao Deus do céu, diz a versão da Bíblia Mensagem, fiz o pedido. Naquela hora ele fez uma oração rápida, porque quando você ora bastante em secreto, você não precisa orar bastante público. Quando você tem uma vida com Deus, você não precisa fazer longas orações perante as pessoas. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que fez o universo. O cara fala, vai logo, o cara está morrendo aqui, ora logo por ele. Dá uma ordem para essa enfermidade ir embora logo. Senhor dos exércitos, Deus que abriu o mar vermelho, que tirou o povo de Israel do Egito, que depois colocou o povo em Canaã, e a pessoa está lá, já com os bônus bofos para fora já, né? Dá uma ordem para aquela dor, enxaqueca, sai agora em nome de Jesus, pronto. Agora, só pode fazer isto quem tem uma vida de oração e de intimidade com Deus. Aí pode fazer orações objetivas, senão você tem que apelar. Porque quando a gente faz oração assim cumprida, a gente está se preparando, na verdade. A gente não fez uma devocional, não fez lição de casa, não fez nada. Chegou na hora, você fala, meu Deus, é agora, Jesus, tenha misericórdia. Então você começa a tentar recuperar o tempo perdido desde o começo do ano de 2015, que você não orou, aí agora você tem uma situação, então não funciona assim. Então Neemias disse assim, então orei ao Deus do céu. Essa oração ele falou, Senhor, é agora. Aí ele foi para cima, né? Vamos aqui. Fiz o pedido, olha o pedido que ele fez. Tem que saber pedir, irmão. Cutuca o seu irmão do seu lado e fala assim, tem que saber pedir. Tadeu, pega uma água para mim aí. Secou minha goela aqui. Tem que saber pedir. Cutuca o outro agora e fala assim, tem que saber pedir, saiba pedir, pô. Saiba pedir. O que você precisa? Abre aspas. Se o rei está contente comigo, olha o pedido dele. Tudo é pergunta. O cara sabe demais. Se o rei está, condicional, se o rei está contente comigo e acha que sou um bom funcionário, dá-me permissão para ir ajudar até a cidade na qual meus antepassados estão, para que eu possa reconstruí-la. Olha o pedido dele. Qual que é o seu pedido, Neemias? Olha, se tu estás contente comigo, se é do agrado do rei, se eu estou sendo agradável, se eu estou sendo proativo, eu só quero um pedidozinho só quero um negocinho. Me libera por um tempo que eu vou ali em Jerusalém reconstruir e já volto. Imagine se você é o rei. Fala, pera um pouquinho, quem é esse cara? Como assim você vai ali reconstruir Jerusalém e voltar? O rei sabia como Jerusalém estava. Nesta hora o rei foi pego de surpresa. Pera um pouquinho, diante de quem que eu estou aqui? Quem é esse garçom? Era alguém que estava vivendo de forma extraordinária. Porque era um homem de Deus. Versículo 6. O rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, acho que ele deu aquela olhadinha para a mulher assim, assustado, né? Sabe quando o cara dá uma olhadinha para a mulher e fala assim, e aí, o que faremos? A mulher falou assim, deixa ele ir. Fez só assim com a cabeça, sabe? Deixa ele ir, esse cara sabe o que quer.
O rei com a rainha sentado ao seu lado disse: quanto tempo você precisa para realizar esse trabalho e quando estará de volta? Imagine só se ele falasse assim: não sei, isso eu não sei. Como é que o senhor quer que eu vou saber tudo? Eu sei que eu tenho que ir lá, não sei não sei quanto tempo, não sei nada. Aí o rei fala assim: então você não sabe nada, quando você souber, você volta. É por isso que nós não recebemos as coisas das pessoas e de Deus. Você tem que saber o que você quer. Tiago capítulo 3 diz: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para vocês mesmos. Neemias estava pedindo alguma coisa para si mesmo aqui? Não. Ele estava movido de compaixão, envolvido em oração. Veja só a resposta dele. Eu disse a data e o rei concordou com a minha ida. O rei perguntou, ele falou assim: então eu vou agora e daqui a 3 meses eu volto. Vou agora dia 3 de janeiro e volto dia 3 de março. Ou 3 de abril. O rei falou: caramba, esse cara sabe o que ele quer, meu. Versículo 7. Depois eu disse. Aí então, já que a porta estava aberta, ele entrou. Se o rei concordar, escreva cartas aos governadores do território a oeste do Eufrates é um rio, para que me deixe passar até chegar a Judá, porque ele tinha que ter uma autorização, como se fosse um passaporte, uma autorização para atravessar ali. Se o rei concordar, então faz uma cartinha, rei, para os governadores do Eufrates lá me deixarem passar. Tem mais um detalhe, que o rei também dê ordens a Asaf, o encarregado dos bosques do rei, para me fornecer madeira para as vigas do complexo do templo, madeiras para os muros da cidade e também para a casa que eu vou me alojar. Pediu um pouquinho, né? A mão generosa de Deus estava comigo e o rei me concedeu as cartas. Quando me encontrei com os governadores do outro lado do rio Eufrates, mostrei a eles as cartas, mostrei a autorização do rei. O rei providenciou até mesmo uma escolta de cavaleiros. Ele pediu isso? Não. Lição que eu aprendo aqui. Quando você sabe o que quer, pede algo que está em concordância com o propósito de Deus, Ele vai te dar aquilo que você precisa e além do que você pede. Vou repetir. Se você pedir algo para Deus em 2016, que estiver de acordo com os propósitos de Deus, em concordância com o projeto de Deus, Ele vai dar a você aquilo que você pediu e vai dar a você muito mais do que você pediu. Porque Deus quer produzir transformação neste mundo, meus amados. E aqui tem relacionamento de autoridade, tem um monte de lição. Não dá para explorar tudo agora, que já foram 20 minutos nessa introdução. Então vamos à pregação agora, senão... Vamos lá, agora eu tenho que ser rápido aqui, por favor. Ingredientes para você viver uma vida. Olha os ingredientes ali. Aula de culinária agora, entendeu? Quantos gostam de aula de culinária aqui? Eu adoro. Sento com a minha mulher na televisão, a gente fica curtindo. Aí eu falo para ela: vai meu bem para a cozinha fazer um negócio desse aí para nós, vai. Aí eu vou lá, ajudo e tal, atrapalho pra caramba, mas estou lá. Era um sonho dela que eu aprendesse a cozinhar de longos. Ela está conseguindo, né, Cláudio? Receita. Agora essa receita é o seguinte: não adianta você querer mudar a receita. Fala, sabe o que é? Não vou fazer não. É que nem você vai fazer um bolo e fala assim: não vou pôr farinha não. Vou pôr fubá. Farinha, não gosto de farinha branca, vou botar um fubá amarelo. É receita, é isso aí. Não muda nada não, não vai dar certo. Bora lá. Neemias, pegamos a experiência dele, ele esse conquistador tremendo, né? Pode ir. Primeiro princípio na vida de Neemias que o levou a viver uma vida extraordinária foi a sua compaixão.
Tudo isto, Gilson, foi movido pela compaixão. Fiquei espantado com o Gilson, que está ali atrás. Né, Tadeu? Pasquale. Do Vida Vitoriosa aqui. Encerradas as inscrições. Ele chegou com 4 inscrições? 5 inscrições. Osmar, pelo amor de Deus, me ligou. Osmar, a Fabiana disse que não cabe mais ninguém. Osmar, eu preciso levar. Esse povo precisa, esse povo precisa, esse povo precisa. O Gilson vai evangelizar dentro do cemitério da Vila Formosa aqui. Tem uns malucos que ficam lá e ele tem compaixão para aquele povo. Certo, Marcão? Você conhece a figura, né? Falei, Gilson, pode escrever os caras, mesmo que eu tenha que sair do meu alojamento lá. O cara está movido de íntima compaixão. E assim todos vocês, se estiverem movidos de compaixão, Deus vai abrir as portas. Ele levou os 5 lá. Tem um deles que está aqui do meu lado, aqui na frente. Você está aí atrás, ele está aqui do meu lado, veja só. Firme e forte ali, ó. Batizaram pessoas com uma vida necessitada da graça de Deus, como você estava e está. Mas quando você tem compaixão no seu coração, meu amado, Deus vai abrir as portas. Não haverá falta de provisão para nada. É isso que Neemias aprendeu. Tem uma imagem que eu coloquei ali. E eu criei uma definição para mim mesmo. O que é compaixão? É importar-se com o sofrimento alheio. Está vendo a imagem ali? O senhor está passando, bem vestido, talvez fazendo um passeio matinal, vê uma moça, moradora de rua, descalça. Ele tira o seu chinelo e dá para ela. Isso é compaixão. É você importar-se com o sofrimento alheio. Neemias estava numa boa, meus amados. Ele estava na zona de conforto. Tinha trabalho, tinha cama, tinha comida, presença do rei. Tinha tudo. E a compaixão levou a se mover. Caminhando aí. A compaixão gera provisão. Vamos ler juntos essa frase aí? A compaixão e a visão gera provisão. Mais uma vez. A compaixão gera visão. E a visão gera provisão. Se você tiver compaixão, Deus vai te dar uma visão. E você tendo a visão, haverá provisão. Se está faltando provisão, é porque você está sem visão. Voltando à frase de trás para frente. Se está faltando provisão, é porque você está sem visão. E se você está sem visão, é porque você está sem compaixão. Porque se você tem compaixão, se você não está pensando só em si mesmo, você está pensando em fazer algo neste mundo para aliviar o sofrimento do próximo, Deus vai comparecer. Assim diz a história da humanidade. Milhares de exemplos na Bíblia e nos dias de hoje. Como Madre Teresa, que não tinha um fundo milionário, ela não tinha uma herança nenhuma, mas ela teve compaixão pelos leprosos da Índia e pelos pobres. E ela começou a fazer. Como disse Theodore Roosevelt uma vez, né? Faça o que puder com aquilo que você tem onde você está. Mas o que eu posso fazer? Faça o que puder com aquilo que você tem onde você está. Quer dizer, começa com você. E Madre Teresa fez isso. E Deus... Ai, Osmar, mas ela é católica. Deus não é evangélico? Você sabia que Deus não é evangélico? Dorme com um barulho desse, né? Mas eu achava que Deus era evangélico, só da minha religião. Pois é, não é. Onde ele achar uma alma, uma pessoa cheia de compaixão,
Ele vai dar a ela visão. Ele vai dar a ela provisão. Caminhando aí. Segunda coisa que Neemias praticou. Segundo ingrediente. Primeiro, qual foi? Compaixão. Segundo, oração. E aí põe um jejumzinho junto aí. Ele disse lá para o rei: eu estive triste por vários dias. Segundo os cálculos ali, são quase 3 meses, 3 ou 4 meses que ele ficou orando e jejuando. Para chegar naquele momento na presença do rei. Não foi precipitado. Muitas vezes nós mesmos abortamos os sonhos de Deus pela nossa precipitação. Outra coisa que eu quero te falar. 2 coisas sobre sonhos. Muitas vezes nós mesmos abortamos os sonhos de Deus que Ele coloca no nosso coração por precipitação. Segundo, muitas vezes outros abortam os nossos sonhos porque nós compartilhamos os sonhos com as pessoas erradas. Ele orou e jejuou. Pode virar aí, Lucas. Eu gostei dessa frase do Rick Warren que diz: as pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar nossas palavras, mas não têm defesas contra as nossas orações. Ah, não quero saber do seu Deus, não quero saber da sua comunidade, não quero saber do seu G100, não quero saber. Não quero saber nem de você. Porém, elas não têm defesas, porque a oração penetra tudo e todos. E Neemias praticou isto. Ele orou. Ele influenciou através da oração o coração do rei. E quando ele chegou para pedir, meu amigo, não tinha jeito. O rei foi marionetado pela soberania e pela vontade de Deus. Eu tenho para mim, que quando você ora em relação a um projeto de Deus, e você tem autoridade sobre você que vão dar o sinal verde ou não para você fazer algo, quando é a vontade de Deus, Tadeu, mesmo que essas autoridades não queiram, elas dizem sim. Engraçado isso. Sabe por quê? Provérbio 21:1 me garante isto. Como ribeiros de águas, assim é o coração dos reis nas mãos do Senhor. Tudo quanto Deus quer, Deus inclina o coração do rei. Você acha que Neemias, sendo um cara desse aí, o rei queria abrir mão dele por sabe lá quanto tempo? Queria nada. Mas abriu. Né, Natalina? Abriu. Então nós precisamos crer, em 2016 nós precisamos crer, nós precisamos orar, nós precisamos dedicar mais à oração, à palavra de Deus. Para que Deus se mova. Caminhando aí. Terceira coisa que você precisa praticar em 2016 e aperfeiçoar: planejamento. Nós também não somos uma nação muito dada ao planejamento. Nós somos dados ao improviso. A gente vai indo, no final vai dar certo. Às vezes não dá certo não. Vai dar mais errado do que começou agora. Neemias tinha planejamento. Eu pensei uma frase aí no próxima imagem, que diz assim: a maioria das pessoas não planeja fracassar. Elas fracassam sim por não planejar. Então você tem que ter um planejamento. Planejar. Por isso, nós colocamos nas mãos de todos aqui no dia 27, vamos colocar nas mãos de quem não pegou no dia 27, este folder. Meus planos para 2016. Está lá na tela para você. Meus planos.
E aqui tem 4 áreas na nossa vida para ajudar você, dar norte para você planejar. Como vou planejar meu relacionamento com Deus? O que você pode melhorar no seu relacionamento com Deus em 2016? Anote abaixo e firme um compromisso de tornar sua lista um hábito. Estava agora vindo para casa, fui almoçar com um casal de amigos e estava ouvindo a Band News e o cara falando, né, uma entrevista lá dessas coisas de final de ano, os caras dizendo, né, qual é o hábito que você deseja eliminar em 2016? E quais são os novos hábitos que você deseja adquirir? É disso que nós estamos falando. O que você quer eliminar na sua vida? Qual é um hábito que não é saudável na sua vida? Relaciona aqui. Quero eliminar esse hábito. Eu quero estabelecer novos hábitos. Meu relacionamento familiar, que é o segundo item. O que vou melhorar em 2016 no relacionamento com meus filhos, com a minha esposa? Terceiro, meu trabalho, meus estudos. O que é que eu vou fazer? Que cursos eu vou fazer? Como é que eu vou me tornar um funcionário melhor este ano? Osmar, mas eu coloquei propósito ano passado, não consegui cumprir. Renova ele, põe de novo aí. Quem sabe agora vai. Tem vários que eu vou renovar eles aqui. Eu não posso desistir. Tem que ter planejamento. Falando ainda em planejamento, o pastor Carlos Alberto nos desafiou sua família e pediu para eu lançar esse desafio hoje para todos vocês aqui. Esse desafio aqui chamado Conhecendo as Escrituras. É um plano de leitura bíblica para o ano todo. E esse aqui é uma cartilha, onde tem como desenvolver sua vida devocional, dicas para você, falando sobre o poder da palavra de Deus, falando sobre as promessas de Deus para a sua vida, conhecendo a Bíblia, livro por livro, tem um resumo pequeno de cada livro da Bíblia para você entender o contexto. Todos eles. E aí tem aquele que eu pus na imagem ali, ó, o plano de leitura, está lá. Se você quiser ler em um ano, leia 3 capítulos por dia e mais um capítulo de Salmos ou Provérbios. Em um ano você lê a Bíblia. Se você quer ler em 2 anos, é muito pesado ler 3 capítulos da Bíblia um dia. Sabe quanto tempo leva uma novela? Já marcou quanto tempo leva uma novela? É mais de 1 hora. Um joguinho de futebol, meia boca, daquele que você sofre nele e teu time ainda perde. 1h30. Fora o intervalo, 1h45. Não bota desculpa na falta de tempo. Crie um hábito de leitura matinal. Separe 30 minutos pela manhã para fazer esse propósito. Sua vida vai mudar, porque você vai conhecer o poder de Deus e as Escrituras. E ali você vai marcando lá, ó. Começa lá, ó. Leia capítulo 1, 2 e 3 de Mateus. E aí vai. Aí lê lá um de Salmos ou Provérbios. E vai riscando, vai eliminando. Mas vai meditando também, não vai só para cumprir tabela, sabe? Aí eu li, graças a Deus, vou embora agora trabalhar. Não, você não é tonto. Só se você for tonto fazer um negócio desse. Pastor pediu, tá bom. Caramba, viu, meu? Puxa vida. Esses caras acham que não tem trabalho na vida. Não, a gente quer que você cresça na vida. Que você seja um Neemias, que você viva de forma extraordinária. Planeje. Siga em frente aí. Olha o que disse Abraham Lincoln sobre planejamento. Perguntaram para ele, Abraham Lincoln, se você tivesse 9 horas para cortar uma grande árvore, qual seria a sua estratégia? Ele falou assim, eu gastaria as primeiras 6 horas afiando o machado. Sabe por quê? Porque ele conhecia a Bíblia. E Salomão escreveu lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, o seguinte: se o machado estiver afiado, temos que
força dobrada, mas o sábio afia o seu machado. O tolo não. O tolo sai dando pancada na árvore. Se mata, Marcelo, e não derruba a árvore. Se você deixar o machado perder o corte e não o afia, terá que trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Foi o que Neemias fez. Quando ele chegou diante do rei, orou a Deus com compaixão, orou, jejuou, planejou tudo na sua cabeça. Quando ele chegou diante do rei, o rei pediu, ele falou, olha, está aqui, ó. Estava tudo pronto. Leia o livro Neemias, acrescente Neemias nessa listinha aí, já antecipa, já vai lá na frente, já põe o X. Neemias já eliminei. Tem gente que é assim, né? Mas foi isso que o nosso querido Abraham Lincoln fez. Tadeu, vem aqui do meu lado que eu estou falando muito. Eu preciso ficar com você. Vem aqui, Guga, já, os tecladistas já vem aqui fazer aquela pressão em cima de mim assim. Porque são 7h15 já, meu Deus. Tá gostoso, não tá o papo? Tem um café aí? Aí o Tadeu veio mesmo. Vamos concluir aqui, Tadeu. Aí você vai dando aquela interagida comigo assim e tal. Então, bora. Vamos lá, vamos ver o próximo agora. O último é o que o Tadeu pratica. Fica com o microfone aí, Tadeu. Eu vou pedir para você concluir esse assunto. Você que estava aqui de manhã agora e tal. Vamos ver se você pegou mesmo a mensagem. Olha aqui. O último princípio para você viver uma vida sobrenatural é você ter isso aí, ó, TD. Porque sem TD, o planejamento não vai acontecer, a oração não vai acontecer e a compaixão não vai funcionar. Quantos sabem o que é TD aqui? Que não viu o culto pela internet de manhã. É uma revelação que Deus me deu profunda, filosófica. Nem Sócrates, nem Platão descobriram isso. O que é TD? Tempo com Deus é uma boa, mas eu já falei. Você não percebeu que eu falei sobre oração? Onde você estava? Chegou agora? É isso? Tadeu, explica para nós o que é esse TD aí então e conclui essa mensagem. Eu vim de manhã. Aê! Mas TD é trabalho duro. Trabalhar para valer. Porque tudo aquilo que a gente ouviu agora, baseado na palavra de Deus, se você não se esforçar, se você não se decidir, se você não tiver a mesma garra que Neemias teve, a mesma fé, você vai morrer na praia. Enquanto o pastor Osmar ministrava aqui, eu ficava pensando, né? A diferença que às vezes a gente tem entre querer e decidir. Neemias muito mais do que quis fazer aquilo lá. Ele se decidiu, ele ia fazer de qualquer jeito. E nesse início de ano a gente já começa, né, com os nossos projetos. Eu quero aprender a falar inglês, vou me matricular numa academia, quero emagrecer, eu quero muitas coisas. Eu sei que a gente faz um monte de promessa na virada do ano, né? Mas se a gente não se decidir, gente, não dura 15 dias. Lá pelo dia 15 de janeiro, você já deixou de lado, você nem lembra mais as promessas que você fez no final de ano. Quero ser um pai melhor, quero ser um marido melhor, quero ser um empregado melhor, quero ser um patrão melhor, quero fazer os meus projetos. Se você não levar a sério esse nosso folderzinho aqui, que nós vamos falar durante todo o mês sobre ele, vai ficar dentro da sua Bíblia e daqui a pouco você vai colar chiclete nele e vai jogar fora. No mês de fevereiro, mais ou menos. Então, trabalhar duro para que as coisas aconteçam. É se esforçar. É fazer melhor. 2016 vai ser melhor do que o ano de 2015? Eu creio que vai. Mas vai depender de nós. Amém. Vai depender da nossa posição, da nossa decisão. Eu decido fazer melhor. Eu decido obedecer a Deus. Eu decido ler as Escrituras. Eu decido ter um tempo devocional. Eu decido. Não é só querer. Querer todo mundo quer. Eu sei que você não está aqui. Se você não quisesse, você não estaria aqui. Mas é muito mais do que querer. É decidir. Eu quero ser um marido melhor, mas eu preciso decidir ser um marido melhor. Eu tenho que tomar atitudes práticas. Eu quero ser um pai melhor, mas eu preciso me decidir por isso.